John Bogle está em apuros. Apenas 4 anos antes, ele havia sido nomeado presidente do Fundo Wellington, uma das maiores gestoras de ativos do país, substituindo seu mentor de longa data, Walter Morgan, após 19 anos trabalhando na empresa. Sua nomeação para o cargo de presidente foi em parte devido à sua reputação como um jovem talento promissor, dinâmico e cheio de energia no campo das finanças. Mas neste exato dia, Bogle entra no escritório como presidente pela última vez, mesmo tendo apenas 45 anos de idade. Após aprovar uma fusão desastrosa que resultou em perdas superiores a 80% para a empresa, o conselho de administração decide demiti-lo. Bogle fica arrasado. Se fosse qualquer outra pessoa, uma queda tão rápida em desgraça faria com que, no máximo, ela se tornasse um chimpanzé trabalhando por trocados pelo resto da vida. Mas não para John Bogle, não para a estrela dos ativos dos Estados Unidos. Vamos conhecer um dos grandes nomes do investimento, Jack Bogle, fundador pioneiro dos fundos Vanguard e criador dos fundos de índice. Jack dedicou sua carreira a transformar Wall Street, corporações americanas e fundos mútuos, visando beneficiar investidores individuais. Eu estimo que Jack, no mínimo, tenha economizado, deixado nos bolsos dos investidores. Ele colocou dezenas e dezenas e dezenas de bilhões nos bolsos deles, e esses números vão chegar a centenas e centenas de bilhões com o tempo. E Warren está certo. João se tornaria tão grande que seu sucesso eclipsaria o grupo Wellington, seu antigo mentor Walter Morgan e a própria Wall Street. Jack Bogle provavelmente fez mais pelo investidor americano do que qualquer outro homem no país. Ao falar de investidores e outras lendas, na comunidade financeira, muitas vezes nos deparamos com reis do capital, capitães da indústria, lobos de Wall Street e outros títulos semelhantes que indicam táticas implacáveis usadas para alcançar o sucesso. Mas John Bogle se destaca da multidão como o messias do investimento, pregando a boa palavra dos fundos de índice. Ele é um verdadeiro Jesus das finanças. Bogle defende os investidores garantindo que recebam sua parte justa pelos riscos assumidos. Mudamos uma boa forma de capitalismo, chamada no livro de Capitalismo dos Proprietários, onde as recompensas vão para quem assume riscos e investe capital. Chamo no livro de Mutação Patológica esse novo sistema criado para o capitalismo dos gestores, onde grande parte das recompensas é tomada por gestores corporativos, Wall Street e gestores de fundos mútuos. Isso significa que investidores comuns, como o senhor e a senhora América, não recebem sua parte justa dos retornos do capitalismo. John Bogle, sozinho, foi o pioneiro do conceito de fundos de índice, como o S&P 500 Nasdaq 100 e BlackRock. Mas, mais importante ainda, ele cria seu próprio grupo, aparentemente nos bastidores, que supera todos eles, gerenciando trilhões de dólares em ativos todos os dias. Mas como Bogle passou de zero a herói? Tudo depende do que ele faz agora, já que foi demitido e está se virando nas ruas. Embora pareça que Bogle está em seu pior momento após ser demitido, isso na verdade é uma bênção disfarçada. Como você vai perceber, a situação de Bogle em 1974 não é muito diferente de como ele cresceu, porque aquelas condições estavam longe do ideal. Estamos nos anos 20, a Primeira Guerra Mundial acabou. O comércio com os países com os quais os americanos estavam em guerra está de volta à mesa. Os tempos são chamativos e as pessoas estão cheias de dinheiro. Milhões de americanos comuns estão participando ativamente da negociação de ações para aumentar sua riqueza. O crédito é barato e fácil de conseguir, muitos fazem empréstimos para participar desse setor em expansão. O que poderia dar errado? No entanto, ao final da década, em 1928, os investidores começam a perceber que esse alto crescimento é uma ilusão e passam a apostar contra o mercado de ações. Em 1929, anos de prosperidade explosiva terminaram em catástrofe. Foi o maior crash do mercado de ações desde o início dos registros. O que ocorre em Wall Street
Nova York, outubro de 1929. Tudo estava calmo e tranquilo nesta grande cidade. Então, de repente, o chão desabou em Wall Street. Os preços das ações, afirmou um homem, chegaram ao que parece ser um nível permanentemente alto. E então tudo desabou. Inicialmente, apenas os principais investidores percebem esse erro crítico. Mas logo, os apostadores de Wall Street dos anos 20 percebem isso e retiram massivamente seu dinheiro do mercado de ações. Essa reviravolta rápida chega ao ápice na Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 1929, quando a bolha estoura. O mercado de ações entra em colapso depois que mais de 12,9 milhões de ações são vendidas na Bolsa de Valores de Nova York em apenas um dia, devido ao pânico. Em menos de 2 horas, quase 10 bilhões de dólares investidos em ações foram simplesmente varridos. Da noite para o dia, indústrias entram em colapso por todos os lados. O desemprego sobe para 23%, deixando mais de 12,8 milhões de americanos sem fonte de renda. Pessoas que haviam feito empréstimos agora ficam sem nada. Em uma época em que 1/3 dos americanos trabalha na agricultura, os preços das safras caem mais de 60%. É um apocalipse econômico. Ao longo da Grande Depressão de 1929 a 1932, o PIB global caiu cerca de 15%. Para referência, a recessão de 2008 registrou uma queda de cerca de 1%. Como alguém poderia se reerguer de uma situação dessas? João nasce em 8 de maio de 1929 em Montclair, Nova Jersey, poucos meses antes daquele outubro desastroso. Vindo de uma família de classe baixa em Nova Jersey, sua família é fortemente afetada pela depressão. Eles vendem a casa e o pai de João afunda no alcoolismo, acabando por se divorciar da mãe dele. Com uma família tão desestruturada, seria de se esperar que o melhor que João conseguiria na vida seria alguma versão dos anos 1930 de um macaco do Excel. No entanto, João e seus 2 irmãos não vão deixar que uma coisinha, como a pior crise econômica do século, atrapalhe o caminho deles. João e seu irmão gêmeo Davi, sabendo que uma boa educação é o bilhete dourado para saírem do buraco, agora se dedicam a se tornarem os alunos com as melhores notas da escola. Isso possibilita que eles ingressem na renomada Academia Blair com bolsas de estudo por trabalho. E Bogle continua acumulando cada vez mais títulos e glórias em sua carreira acadêmica. Em 1947, Bogle é aceito na Universidade de Princeton após se formar cum laude na Blair. Em 1951, Bogle se forma magna cum laude em Princeton com um diploma em investimentos e economia. Em 1952, Bogle recebe uma oferta de emprego no Wellington Fund. Diferente dos filhinhos de papai ricos que compunham a maioria de seus colegas em Princeton, o Giga Chat Informação, que é Bogle, entende o tipo de trabalho duro necessário para chegar onde quer. Isso vai se mostrar um componente crucial em seu caminho para o sucesso. O tempo de Bogle em Princeton é quando ele desenvolve interesse por fundos de índice, que até então eram um campo muito restrito de exploração econômica. A determinação e o talento de Bogle ficam evidentes em sua tese final de 130 páginas publicada no último ano sobre as companhias de investimento na economia. Ninguém havia feito uma tese sobre isso antes. Era um negócio desconhecido. Sendo um dos primeiros a escrever sobre fundos de índice, isso ajudou muito a impulsionar sua carreira. Junto com sua ambição está o interesse dele no campo recém-emergente dos fundos de índice. A indústria era descrita como pequena, mas controversa. Seus ativos totais eram em torno de 2 a 2 bilhões e meio. E eu pensei, bem, meu Deus, eu sou pequeno e sou controverso, e ninguém nunca escreveu sobre isso antes. O talento crescente de Bogle em Princeton é notado por Walter Morgan, o chefe do grupo Wellington. Morgan também é formado em Princeton e tem um histórico acadêmico tão impressionante quanto o de Bogle. Depois de se formar em Princeton em 1920, Morgan se tornou o contador público certificado mais jovem da Pensilvânia. Ele reúne $100 mil em financiamento ao longo da década de 1920 para fundar a Companhia de Valores Industriais e de Energia em 1928. Em 1933, Morgan mudou o nome para Grupo Wellington em Boston, criando o primeiro fundo mútuo balanceado dos Estados Unidos.
O Grupo Wellington é uma consultoria financeira que administra ativos e oferece aconselhamento para aumentar o patrimônio dos clientes. Em 1951, o Wellington já é um dos maiores nomes no setor de consultoria de investimentos dos Estados Unidos, um verdadeiro alfa entre os macacos de Wall Street. Percebendo o potencial na nova geração de formandos de Princeton, Morgan escolhe pessoalmente John Bogle após ler sua tese. Então veja, faz sentido escrever uma boa tese. De repente, Bogle agora é o aprendiz de uma das pessoas mais bem-sucedidas das finanças americanas. Em 1955, ele está pronto para assumir um papel mais ativo na empresa e se torna gerente assistente, agora podendo oferecer conselhos de investimento em nome da empresa. Mas ele não para por aí. A influência e o carisma de Bogle na empresa levam a algumas mudanças importantes que terão consequências de grande alcance para sua carreira e para o mundo dos investimentos. Depois de ler as obras recém-publicadas do renomado economista e vencedor do Prêmio Nobel, Paul Samuelson, Bogle começa a enxergar uma oportunidade em criar um chamado fundo passivo, que estaria atrelado ao desempenho do S&P 500. Ele apresenta sua ideia para a equipe do fundo Wellington, e eles tomam a melhor decisão de suas vidas. Eles aceitam. O fundo Wellington vai abandonar sua antiga estratégia de se concentrar em um único fundo e criar um fundo passivo totalmente novo, atrelado ao desempenho do S&P 500. Com o sucesso desse conselho, Bogle mais uma vez sobe na hierarquia do grupo Wellington e algo mais o ajuda a ascender. Ele abre caminho com sucesso para que a empresa se funda com a gestora de investimentos sediada em Boston, Thorndike, Doran, Payne e Lewis. Esse acordo consolida a posição de Bogle como futuro líder da empresa. E em 1967, cerca de 15 anos após iniciar sua carreira, ele se torna presidente do Grupo Wellington. Como você pode superar isso? Exatamente. Apenas o presidente do conselho está acima do presidente na hierarquia de comando. E finalmente, em 1970, como o auge de sua carreira meteórica, John Bogle se torna oficialmente o chefe máximo da empresa ao substituir seu antigo mentor, Walter Morgan, tornando-se presidente do conselho do Grupo Wellington. Neste exato momento, no auge de seu poder e prestígio, em uma empresa na qual trabalhou por quase 2 décadas, é aqui, irmãos, que esperaríamos começar a chamar John Bogle de uma verdadeira lenda, um alfa de primeira classe. No entanto, tudo começa a desandar a partir daqui. A promoção de Bogle vem acompanhada da difícil tarefa de tentar salvar o fundo Wellington de um colapso iminente. E como meu grande mentor, Walter Morgan, disse, eu era muito conservador naquela época, e por isso ele pediu que eu assumisse a empresa. Como ele disse, faça o que for preciso para resolver isso. Sem a mão firme de Morgan para guiá-lo, Bogle começa a tomar decisões e investimentos mais arriscados. Ao mesmo tempo, a fusão que Bogle havia promovido está se mostrando desastrosa para o fundo. Esses fatores combinados levam a um desastre para a carreira de Bogle. Em 1974, isso acontece. Bogle é afastado da empresa pelo conselho de administração e por toda a sua vida, Bogle afirma que esse momento foi seu maior erro. Meu maior erro foi quando eu estava no comando da Wellington Management Company em 1965 e o acionista, eu seria o herdeiro das ações dele e controlaria a empresa. Ele disse, essa empresa está com sérios problemas e somos conservadores demais. Então falou, faça o necessário para resolver. Assim fiz uma fusão. Apostei em um grupo jovem e agressivo de gestores de investimentos com um negócio de previdência, um fundo mútuo em alta e supostos talentos para melhorar os fundos Wellington, que caíam por serem conservadores, mas tudo desmoronou. A previdência deles sumiu e o Wellington Fund foi arruinado, com ativos despencando e o pior desempenho entre fundos balanceados. Isso nunca deveria ter acontecido porque temos custos tão baixos, deveríamos vencer só pelo custo, e acabou ficando agressivo demais. Os ativos caíram de 2 bilhões para 400 milhões de dólares, perda de 80%. Onde outros buscariam vingança, Bogle reconhece isso como uma oportunidade de aprendizado.
Ele deixa suas ações falarem por si e está pronto para se arrepender de seus pecados de visão curta. Tendo nascido muito jovem na pobreza, ele está pronto para tomar decisões mais arriscadas, mas potencialmente recompensadoras. Bem, a lição que aprendi é que não existe um gestor de investimentos que seja bom para sempre. Em 1974, Bogle inicia o Fundo Vanguard. Bogle escolhe o nome em homenagem ao lendário navio Capitânia do almirante Horatio Nelson, o lendário almirante britânico famoso por lutar contra os franceses na Batalha do Nilo, destruindo completamente a marinha francesa no Egito. Seu navio, o HMS Vanguard, serviu como um lembrete constante do crescimento e sucesso da Marinha Britânica, mesmo em meio a uma batalha caótica. Bogle aprecia essa metáfora, pois ela mostra que os fundos de índice oferecem crescimento de capital constante, mesmo com as flutuações caóticas e imprevisíveis do mercado de investimentos. A admiração de Bogle por Nelson vai além desse significado metafórico, já que ele até mantém um modelo do HMS Vanguard em sua sede de escritório. Lá estou eu na figura do almirante Nelson. Mas voltando à criação do fundo Vanguard, Bogle sonha em criar um fundo dedicado a gerar séries de fundos mútuos de índice acessíveis ao público. Como o Jesus das finanças, ele faz de sua missão trazer salvação às pessoas contra retornos abaixo da média. Mas que diabos é um fundo de índice? O que é essa indústria que Bogle transforma em poucos anos em uma das soluções financeiras de longo prazo mais lucrativas? Bem, irmãos, um fundo de índice é um conceito incrivelmente simples. É essencialmente um fundo mútuo que pode ser negociado em uma bolsa e tem um portfólio construído para acompanhar ou replicar um índice do mercado financeiro, como o famoso S&P 500. Você pode acompanhar o índice de uma forma bem simples. Tem sido assim. Eu não sei. Se a Microsoft representa 2% do índice, ele simplesmente coloca 2% do portfólio em Microsoft. Os gestores de fundos de índice montam portfólios cujas participações refletem os ativos e valores mobiliários de um determinado índice, assim igualando o desempenho geral desse índice ou mercado. Na época em que Bogle estava começando, o mercado americano em crescimento era perfeito para começar esse tipo de fundo de índice. O sucesso dos fundos de índice no longo prazo não dependia de tendências de curto prazo para impulsionar a especulação. Os fundos de índice são úteis para os investidores, pois abrangem uma grande parte do mercado e, por isso, são uma boa forma de diversificar os ativos. Eles oferecem uma barreira de entrada baixa para comprar pacotes de fundos maiores e vêm com custos operacionais e de gestão reduzidos pelos fundos associados, normalmente apenas uma fração de 1% do seu investimento. Existem fundos de índice para praticamente todos os setores do mundo, com os gestores de índice trabalhando ativamente para aumentar o valor dos ativos investidos nesses fundos. Warren Buffett, notoriamente, é um grande fã desse tipo de investimento passivo. A melhor coisa que você poderia ter feito em 11 de março de 1942, quando comprei minha primeira ação, era simplesmente comprar um fundo de índice. E nunca mais olhar para manchetes ou pensar em ações. Como ao comprar uma fazenda, você apenas a adquire e deixa o arrendatário gerir para você. Apontei que, ao investir $10.000 em um fundo de índice com reinvestimento de dividendos. Parei um instante para a plateia tentar adivinhar quanto isso rendeu. Agora chegaria a $51 milhões. Isso parece bastante óbvio agora, mas na época John Bogle estava entre os primeiros na área a levar fundos de índice a sério e esclarecer o público. Então veja, Bogle não estava tentando reinventar a roda. Como Bruce Lee disse uma vez, não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Bogle simplesmente colocou essa filosofia em prática para os investimentos. Em vez de tentar ganhar muito em um curto período de tempo assumindo riscos enormes, como um trader de alta frequência, a abordagem de Bogle escolhe investir em um crescimento constante e de longo prazo, abrangendo todo o mercado. Investir é algo bastante simples. Investir é ser dono de negócios, ou como eu diria, sendo um defensor inveterado dos fundos de índice, ser dono de todos os negócios americanos, ser dono de cada empresa dos Estados Unidos, deixando o capitalismo fazer o seu trabalho.
Essas empresas provavelmente vão crescer cerca de 7% ao ano. Elas vão te pagar cerca de 2,5%, um pouco menos do que a média histórica, mas um rendimento de dividendos de 2,5%. E isso deve, com o tempo, te proteger de qualquer coisa que aconteça por causa das oscilações bruscas. Para criar um fundo de índice, é necessário acompanhar os investimentos e o desempenho de um mercado ou índice por um longo período. Por exemplo, se um fundo de índice está configurado para acompanhar o mercado americano, se um determinado setor da economia dos Estados Unidos cresce 2%, então o valor do investimento nesse setor específico é aumentado em 2%. Os fundos de índice não geram lucro em cada investimento individual, mas a ideia é espalhar os ovos em várias cestas para diversificar os ativos e reduzir os riscos, com a esperança de obter lucros lentos, porém constantes, de 2 a 5% ao ano. Simples, porém modesto, esse método garante retornos muito maiores no longo prazo do que qualquer negociação beta de criptomoedas poderia sonhar em obter no curto prazo. É bom ter um cardiologista na sala porque você provavelmente vai cair morto de susto. Eles não vão se impressionar tanto com quanto dinheiro tem. Mas voltando a como John chegou aqui. Aproveitando seus laços estreitos e muitos anos de serviço no grupo Wellington, Bogle usa conselhos e apoio de membros da Wellington para dar início ao seu próprio fundo, o Grupo Vanguard. Como seu mentor Walter Morgan, Bogle tem um talento especial para identificar e desenvolver talentos. Ele convence seu colega do fundo Wellington, John Neff, a mudar para a Vanguard com ele, enquanto mantém seus laços com a Wellington. Neff já está no comando do fundo Windsor da Wellington, mas com o apoio de Bogle, Neff transfere o fundo para a jurisdição da Vanguard, tornando-se o primeiro apóstolo do Messias dos fundos de índice. Em 1976, Bogle está pronto e cria o primeiro fundo de investimento em índice. Nesse momento, o único índice real que existe como referência é o índice Standard & Poor's 500. Então, embora Bogle não tenha sido o primeiro a tentar fazer isso, ele definitivamente foi o primeiro a tentar comercializar fundos de índice para investidores comuns do dia a dia, como um meio de acumular riqueza a longo prazo. Era um negócio desconhecido, essencialmente. A indústria de fundos mútuos, 2,5 bilhões naquela época. E agora nós recebemos aqui na Vanguard, só para comparar, cerca de, digamos, 5 a 10 bilhões por mês em aumento de ativos, e estamos em 2,5 trilhões. Não sei se isso é tão bom, mas é uma grande diferença uma empresa ser 1000 vezes maior que toda a indústria quando a observei. Para financiar seu fundo, Bogle faz grandes empréstimos bancários, o que ele consegue ao apresentar aos bancos uma expectativa de IPO de 150 milhões de dólares americanos. Mas quando ele lança seu primeiro índice S&P 500, o valor total arrecadado é uma grande decepção. Apenas 11 milhões de dólares são arrecadados, muito abaixo das expectativas dele. Devido a essa recepção fraca, os bancos beta pedem para Bogle cancelar o fundo, mas Bogle não está pronto para desistir. Ele se recusa a cancelar o empreendimento. Em vez disso, ele continua com apenas 2 funcionários além dele mesmo, porque está pensando no longo prazo. Nas palavras de Sigma Chad, o antigo general Sun Tzu, no meio do caos, também existe oportunidade. E ao conseguir resistir à tempestade inicial de um IPO decepcionante, Bogle tem sucesso. No primeiro ano, o fundo cresce apenas para 17 milhões de dólares. Mas com seus contatos na Wellington, Bogle fica sabendo do desempenho ruim de um dos fundos da Wellington que a Vanguard está administrando e que agora precisa ser fundido com outro fundo. E como qualquer investidor sensato, ele deixa seus concorrentes sofrerem. Não, claro que não. Este é John Bogle, não Jeff Bezos. Percebendo a oportunidade, Bogle convence a Wellington a fundir o fundo deles com o seu fundo de índice. Esta é a grande oportunidade dele, e os ativos agora gerenciados pela Vanguard saltam para mais de 100 milhões de dólares em valor da noite para o dia, e ainda assim, Bogle espera. Outros usariam essa nova enxurrada de dinheiro para embarcar em projetos malucos com retornos potencialmente gigantescos, como qualquer verdadeiro apostador insano de Wall Street.
Em vez disso, Bogle mantém o fundo no caminho certo de forma passiva, entregando retornos constantes de 3 a 7% ao ano para seus investidores. E a paciência dele é recompensada. Após 5 anos de crescimento lento e constante em um mercado cada vez mais otimista, em 1982 outras empresas de Wall Street começam a adotar e copiar o modelo de indexação pioneiro da Vanguard. No entanto, esses imitadores não têm tanto sucesso quanto Bogle, porque focam em lucros rápidos, cobrando taxas de administração mais altas, o que acaba indo contra o propósito de investir em fundos de índice desde o início. Esse tipo de investimento não é algo que qualquer um deva tentar, e é preciso habilidade de verdade para investir de forma passiva. Investidores valorizam acompanhamento próximo, por isso você realiza todas essas ações quantitativas. Definitivamente é necessário ter habilidades matemáticas quantitativas, especialmente quando há adições ou retiradas no índice. O talento de John Neff em investimentos também contribui muito para o sucesso da Vanguard nessa fase. Neff prefere uma metodologia de baixo preço sobre lucro, ou PL, que incentiva investidores de renda mais baixa e investidores médios a aderirem à plataforma de investimentos em índice. Neff também considera a análise de segurança de baixa tecnologia como uma das melhores formas de investir, que envolve investigar a administração de uma empresa e analisar seus registros para ter uma ideia de como investir melhor seus ativos. E é aqui que encontramos a filosofia fundamental de John Bogle, que o faz se destacar da multidão do setor financeiro. A maioria no setor financeiro se vê como a melhor em sua área, os melhores em assumir riscos, os melhores analistas, os melhores negociadores. Bogle é diferente porque nunca deixou o desejo por mais lucro atrapalhar seu código pessoal de honra e respeito aos seus clientes, pregando a palavra dos fundos de índice para todos que quisessem ouvir. E eu não sou um herói, sou um cara comum, um cara muito comum, que tentou fazer o melhor para os investidores e que realmente se importava com as pessoas que estavam investindo e queria garantir que elas recebessem uma parte justa. E se isso é heroísmo, bem, e daí que seja. Isso se manifesta no seu caráter humilde, que é diferente de qualquer outra pessoa em toda a indústria. E ainda assim, mesmo sendo extraordinariamente humilde, Bogle consegue ganhar mais do que a maioria das pessoas em Wall Street, um verdadeiro rei da bondade. Isso não é totalmente por um senso de boa vontade, embora Bogle tenha muito disso. Mas Bogle também acredita que, ao permitir que os investidores recebam sua parte justa do capital investido, em vez de a maior parte ser sugada por taxas de administração, isso incentiva o crescimento econômico, o investimento e uma alternativa mais rica para todos. Como eu costumo dizer, o problema dos fundos de índice é que todo o maldito dinheiro vai para os investidores. E o negócio dos fundos mútuos é um negócio em que as pessoas entram nesse ramo para ganhar dinheiro para si mesmas em suas empresas de gestão. Elas querem ganhar dinheiro para seus investidores, claro, mas quanto mais a empresa de gestão tira, menos o investidor ganha. Antes de chegarmos às 8 regras de Bogle para investidores e como você pode tentar replicar um pouco do sucesso dele, vamos falar sobre a ascensão da Vanguard. Como esperado, o progresso do ano seguinte avança como uma dinamite. Em 1986, a Vanguard lança seu segundo fundo mútuo, o Total Bond Fund, o primeiro fundo de índice de títulos já oferecido a investidores individuais. Em 1987, a Vanguard lança seu terceiro fundo, o Vanguard Extended Market Index Fund, um fundo de índice de todo o mercado de ações, excluindo o S&P 500. Em 1988, Vanguard Target Retirement Fund. Em 1989, Vanguard Pacific e Vanguard Europe. Você pode citar qualquer coisa, a Vanguard investe nisso. Assim como o nome, eles agora são o carro-chefe da indústria de investimentos de longo prazo. Na década de 1990, a Vanguard já é uma das maiores gestoras de ativos do mundo. Assim como hoje, o legado de Bogle como um veterano está garantido. Eu esperava que isso decolasse muito mais rápido do que aconteceu. Levou 20 anos, até meados dos anos 90, para começar a ganhar força de verdade, e então acelerou.
E o crescimento de 1995 até 2016 foi impressionante e ele se manteve. Em 1995, John Neff se aposenta depois de ter comandado o Fundo Windsor por mais de 31 anos. Bogle se aposenta como presidente da Vanguard em 1999, mas ele ainda não terminou completamente. Em 2022, os ativos sob gestão da Vanguard totalizam mais de 8,1 trilhões de dólares americanos, com mais de 18 mil funcionários, bem diferente dos 3 com os quais Bogle começou. A empresa gera 6,9 bilhões de dólares por ano. A parte mais impressionante dessa conquista é que a Vanguard cobra algumas das menores taxas de administração do mundo. A Vanguard cobra 0,3% dos seus ativos em taxas e uma taxa anual de apenas 20 dólares, uma política iniciada por Bogle. Para comparação, a maior gestora de ativos do setor, a BlackRock, cobra um valor premium de 2,5%. Comparado à Vanguard, eles estão praticamente sugando seu dinheiro das suas veias. Mas quando você está ganhando trilhões, essa fração de porcentagem ainda gera um lucro suculento para a Vanguard, enquanto os investidores são recompensados com os dividendos, uma verdadeira situação em que todos ganham. A história de John Bogle prova que você não precisa ser antiético para ficar rico, rico pra caramba. Mas onde existe um modelo de negócio lucrativo, também existe concorrência. O maior concorrente da Vanguard de John Bogle é o infame grupo BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares em ativos administrados para clientes. A BlackRock gera uma receita impressionantemente maior de 19 bilhões de dólares por ano. No entanto, a empresa também está envolvida em muitas controvérsias. Seu grande impacto no agravamento das mudanças climáticas, os laços próximos e pouco transparentes que mantém com o Federal Reserve dos Estados Unidos durante a pandemia de Covid, seu comportamento anticompetitivo em relação a outras empresas semelhantes e seus grandes investimentos na China, são todos pontos fáceis de escolher para criticar a empresa. É verdade que a BlackRock é uma empresa muito maior que a Vanguard e tem ligações com diversos setores e investimentos, não só fundos de índice. Seu foco está em adquirir capital e crescer como empresa. A Vanguard consegue fazer isso mantendo o melhor relacionamento entre ela, seus investidores e o meio ambiente. E assim esta sessão chega a uma bela conclusão. Se tem algo para os aspirantes a investidores que estão assistindo tirarem disso, é que você pode ser rico sem ser um babaca. Você é o padrinho dos fundos de índice voltados para o investidor comum. Bogle se envolve ativamente na administração da Vanguard até se aposentar na idade de aposentadoria da empresa, aos 70 anos, em 1999. Ele se torna membro do conselho de curadores da Blair Academy, a prestigiosa escola que lhe permitiu ir para Princeton e impulsionar sua carreira em investimentos. Enquanto ganha milhões na Vanguard, Bogle doa regularmente metade de seu salário para a caridade, incluindo para Princeton e para a Blair Academy. Como qualquer silverback respeitável, John Bogle também tem uma filosofia prática e pessoal para investir. Suas 8 regras para investidores são, primeiramente, selecionar fundos de baixo custo. Em segundo lugar, considere cuidadosamente os custos adicionais de consultoria. Em terceiro lugar, não superestime o desempenho passado dos fundos. Em quarto lugar, use o desempenho passado para determinar consistência e risco. Em quinto lugar, cuidado com as estrelas, como os gestores de fundos mútuos estrelados. Em sexto lugar, fique atento ao tamanho do patrimônio. Em sétimo lugar, não tenha fundos demais. Por fim, compre sua carteira de fundos e mantenha-a. Bogle acredita que existe uma diferença extremamente importante entre investidores de verdade e o que ele chama de especuladores. Como Bogle diz, investidores de verdade estão preocupados em obter retornos no longo prazo, com baixo risco de destruir seu capital. Já os especuladores, por outro lado, estão mais preocupados com ganhos de curto prazo, com alto risco de destruir seu capital.
Uma maneira simples de pensar sobre isso é o que Bogle chama de o bagel e a rosquinha. O Bagel e a Rosquinha é uma palestra que dei anos atrás, onde fiz um contraste, assim como no mundo dos investimentos. O bagel é nutritivo e faz bem para você, é substancioso, enquanto a rosquinha tem uma certa doçura e meio que se desfaz e esfarela quando você a come. Então, investir no longo prazo, manter a estratégia que acabei de descrever é o bagel e a especulação de curto prazo é a rosquinha. É só uma forma de visualizar o que você quer, o que é melhor para você no longo prazo. Às vezes as pessoas pensam, vou comer umas rosquinhas, mas isso não faz bem, com todo respeito aos fabricantes. Então, irmãos, o que faz dos fundos de índice uma opção de investimento tão boa? A tecnologia ou o método não são revolucionários, mas os fundos de índice permitem um crescimento constante dos ativos ao longo do tempo, que geralmente não são afetados por eventos de curto prazo, que de outra forma teriam um efeito catastrófico sobre investidores especulativos, entre aspas, de curto prazo. Desde que Bogle começou, os fundos de índice se tornaram centrais no investimento em fundos mútuos e em geral. 70%, às vezes até 100% do fluxo de caixa está indo para fundos de índice que nem existiam quando entrei e quando fundei a Vanguard anos atrás. John Bogle se chamava de um homem comum, mas as realizações de sua vida são extraordinárias. Apesar dos seus erros na administração do fundo Wellington, ele consegue manter uma relação amigável com o grupo, o que ajuda a estabelecer sua própria marca como fundador da Vanguard. Enquanto especuladores ao seu redor faziam afirmações ousadas e investimentos apressados dos anos 70 até os anos 2000, John esperou pacientemente, construindo confiança e riqueza por meio de investimentos constantes. Em 2004, John é incluído na lista Time 100, juntando-se às fileiras do Dalai Lama e Tiger Woods. Em 2019, John Bogle falece, seu patrimônio líquido, modestos $80 milhões. O autor de A Grande Aposta, Michael Lewis, comenta: na história de Wall Street, a proporção entre o dinheiro movimentado e o dinheiro levado nunca foi tão alta. E é aí que fica interessante. O que podemos aprender com John? Da vida de uma lenda tão subestimada, o humilde messias dos retornos estáveis, há muitas lições valiosas que todos nós podemos aprender como aspirantes a investidores iniciantes. A primeira é aprender com seus erros e se responsabilizar por eles. Quando Bogle foi demitido da Wellington em 1974, ele percebeu que, no fim das contas, foi por erros pelos quais ele era responsável e se ajustou para ter um desempenho melhor no futuro. Manter-se no simples é outra lição importante. Com muita frequência, pessoas nos setores financeiro e de investimentos se envolvem em ideias e investimentos malucos. Mas Bogle conseguiu fazer muito mais pessoas ficarem ricas, incluindo ele mesmo, ao fechar os ouvidos para a agitação da indústria e manter-se no crescimento simples, porém constante, de seus fundos de índice. No entanto, manter relacionamentos fortes talvez seja a melhor lição a se tirar de John Bogle. Mesmo tendo sido demitido da Wellington, Bogle fez questão de manter boas relações com a empresa, o que permitiu que ele aproveitasse o talento da Wellington, como John Neff, que mais tarde o serviria muito bem na Vanguard. Bogle também fez amizade com muitos investidores famosos, como Warren Buffett e Charlie Munger, ao longo de sua carreira de investimentos, e se beneficiou de sua sabedoria e troca de experiências. E assim, a lição final do Jesus das finanças Bogle pode muito bem ser: a melhor maneira de derrotar um inimigo é se tornar amigo dele.